Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais uma dica de sexta. A dica de sexta de hoje é semana de dica, então eu vou ensinar a gente a usar o acetato na régua. Quando a gente tem um trabalho que tem ângulos, um ângulo um pouco diferente do que 30, 45, 60 graus, que a gente faz um trabalho que ele tem que ter uma diagonal específica, e eu tenho que fazer um molde. Então, no caso, aqui eu tenho o trabalho diamante, uma parte de um trabalho que se chama diamantes. Também pode ser um seminole, um trabalho, uma barra que tenha esses ângulos. Eu preciso dessa parte cortada toda igual, todas elas iguais. Então, para eu fazer esse bloquinho do diamante, eu primeiro costuro as faixas e depois eu preciso fazer um molde para que eu tenha esse corte igual. Eu tenho aqui, por exemplo, um acetato, onde eu já fiz o tamanho que eu preciso de cada bloquinho daquele, que ele tem 11,5 por 18,5, que é exatamente cada uma dessas partes, que é um ângulo que não chega a ser 30 graus, não chega a ser 60 graus, ele é um ângulo que foi criado para pegar as quatro pontas. Então, as quatro pontas é um ângulo aleatório. Então, eu tenho duas possibilidades. Eu vou colocar aqui e vou riscar esse acetato, vou riscar o tecido pelo molde do acetato, e aí vou pegar minha régua e vou cortar, ou a tesoura, apesar de que a tesoura nunca é indicado para cortar uma peça que sejam todas iguais, mas aqui eu precisaria riscar. Uma outra opção que eu posso fazer é pegar minha régua e colar esse molde de acetato na régua, numa ponta da régua. Então, eu vou colar com uma fita normal, fita durex, colo, fixo, e aí eu posso usar a régua em cima do pano com o molde do acetato. Então, eu vou colocar o ângulo que eu tenho marcado na costura central, dependendo do trabalho, porque eu tenho no diamante eu tenho eles espelhados, então hora eu vou ter que cortar nesse sentido e a hora eu vou ter que cortar no outro sentido, onde eu tenho outro ângulo. Então, eu coloco a régua junto com o acetato, alinho, e aí eu posso cortar sem precisar riscar, porque eu já tenho a régua, que é a minha parte fixa, a minha parte onde eu uso para cortar, e eu simplesmente acompanho a minha régua de um lado, viro para o outro lado, encaixo novamente todo o acetato, e assim eu posso ir cortando todas as minhas partes desse trabalho de uma maneira muito mais fácil. Então, sempre que a gente tiver um molde com ângulo, a gente pode colar na régua dessa forma. Cola um acetato, o acetato não precisa necessariamente a gente encontrar o acetato, a gente pode ter essas pastinhas plásticas antigas em casa, pode ser usado. Tem muita gente que usa o raio-x usado, a gente não indica, não é legal usar o raio-x, tem bastante gente que usa, que coloca no alvejante para tirar todo o desenho da fotografia do raio-x que foi feita, só que essa água vai com esse produto químico que é tóxico, vai para a água, vai para os rios, então a gente não indica usar, mas tem gente que usa esses raios-x para isso também. Mas essa pastinha antiga que a gente tem, plástico transparente, mais durinho, dá para utilizar para fazer esses tipos de moldes. Então, é uma dica bem interessante para a gente facilitar o nosso trabalho, que tem ângulos principalmente. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, aproveitem. Dúvidas, sugestões, escreva aqui no nosso canal, inscreva-se também no nosso canal aqui do YouTube, curta as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e a gente se vê na semana que vem. Um beijo, até lá!